já iniciando mais um podcast Integrare, já pedindo para vocês, segue nossa página, compartilhe os nossos vídeos e deixe os seus comentários. Hoje estamos iniciando o nosso podcast com a nossa fonoaudióloga da clínica, Márcia. Obrigada, Márcia. Estamos também com a Shirley, nossa musicoterapeuta. Estamos também com o Diego, que também faz parte do setor de musicoterapia. Bom, hoje vamos falar sobre minha criança canta, mas não fala. E aí, né? Gente, é um prazer receber vocês, obrigada. Eu queria já iniciar, né, num tema bem importante também, o quanto e como a musicoterapia beneficia as nossas crianças, né? Beneficia o nosso público. E aí eu passo agora a palavra aí para vocês, mestres da musicoterapia. Olá a todos. Importante a gente pensar na musicoterapia como uma ferramenta de fornecer estímulos para que a criança se desenvolva, né? Então ela não faz mágica. Apesar de ser um movimento maravilhoso, que todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam, né? O que a gente sempre fala é que a gente fornece o estímulo e a partir desse estímulo a criança tem a oportunidade, tem a possibilidade de se desenvolver. Seja ele um estímulo motor, de fala, cognitivo, mnemônico, né? De qualquer forma, assim, a música tem essa possibilidade de auxiliar nesse desenvolvimento da criança, né? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Shirley, musicoterapeuta. Trabalho em parceria com meu colega Diego e a nossa representante, que ela não está aqui hoje, é a supervisora Marja, que nós ali na clínica fazemos um trabalho de equipe voltado ao interesse, né, à necessidade das crianças, né? Como o Diego citou aqui, sendo cognitivo, sendo da questão da fala da criança, a música, ela passa por várias áreas do cérebro, né, que com a ajuda da nossa amiga fonoaudióloga, ela pode nos ajudar tecnicamente a falar um pouco mais sobre isso, né, quais são as funções, quais são os desenvolvimentos, habilidades que a música alcança, né, e que a gente pode pontuar e atender, alcançar a necessidade dessa pessoa, dessa criança, através da música como um instrumento. A música é muito mágica, né? Inclusive, a gente utiliza a música aqui na clínica, no nosso berçário, para a estimulação de crianças, bebês, né? Hoje a gente tem a Alice no berçário, que tem 10 meses, e ela faz a musicoterapia, né? E ela é uma criança típica, né? A gente acredita que a musicoterapia só se trabalha hoje com TEA, né? E não é. Né? É claro que a gente sabe que a musicoterapia veio se mostrando, né, muito eficiente. Hoje, cientificamente comprovado, essa questão, né, do quanto ela beneficia as nossas crianças com um diagnóstico TEA, TDAH, um DI, mas ela também serve para as crianças típicas, né? Tanto que tem escolas que não tem música, né? E a gente vai falar isso, musicoterapia, mas tem a musicalização. Sim. Porque a música mexe muito e a gente está falando muito de emoções, sim, né? Porque ela traz isso. Após a pandemia, vocês sentiram essa questão da musicoterapia, assim como a psicologia, se mostrar mais, ser mais reconhecida? Vocês sentiram isso também? Como a gente diz, né, a música, a gente tem a questão também natalina, né? Da onde que nasce esse prazer por música? Por que eu tô na minha casa ali, eu tô estressada, eu chego em casa e coloco uma música para relaxar? Por quê? São tantos porquês. E pós-pandemia nos trouxe essa necessidade de trabalhar o dentro, né? A introspecção. A música, ela vai alcançar, como eu já citei há um pouco tempo atrás, ela vai alcançar áreas do nosso cérebro que a gente, na prática ali, a gente não consegue identificar, né? Então ela consegue alcançar sentimentos, as emoções, como foi citado nos bebês. Por que os bebês, a gente oferece música, eles, por causa do ritmo, né? A música, ela vai trabalhar nas emoções do ser humano. Então ela vai alcançar questões internas no cérebro da pessoa que em outras ferramentas não alcançam, né? Então, muitas vezes eu mesmo, na hora que eu tô na minha casa ali, né, lavando a minha louça, eu trabalho o dia inteiro com música e chego em casa, não, eu tô precisando de alguma coisa, eu vou colocar uma musiquinha pra eu fazer as minhas coisas, e aí flui como se fosse, né, a gente entrar dentro de quando a gente entra no banheiro ali pra tomar um banho, pra relaxar, por exemplo, né? Então, pensando no pós-pandemia,
acredito que foi um período que as pessoas se preocuparam mais em saúde. Sim. E a partir daí, da saúde biológica, física ali, mas saúde mental também. Então, o período da pandemia e o pós-pandemia, acho que as relações das pessoas com a saúde mudou um pouco. Então, a partir desse olhar mais atento, né, à saúde, aos cuidados, acho que algumas especialidades elas ficaram mais em visibilidade, né? Apesar da musicoterapia ser uma especialidade mais recente comparada a outras, acho que ela ganhou uma expressão muito, muito grande, né? Até porque a música, como a gente já disse aqui, né, ela pega a gente por diferentes lugares, né? Então ela pega no sentimento, ela pega nas memórias, ela atinge a gente em muitos lugares que muitas vezes a gente não se depara no dia a dia. Até quando toca aquela música, a gente tem aquela lembrança de uma pessoa querida, de um momento gostoso, ou de alguma pessoa que não é tão querida assim também, às vezes, né, acontece. Então ela interage com esses sentimentos, né, com essas memórias. E não só as crianças atípicas, né, não só as pessoas atípicas, né, para todo mundo. Então a música ela é presente na nossa sociedade há quantos mil anos, né? E eu sempre, quando eu converso com o pessoal, eu falo dessa referência que a música tem na sociedade desde antigamente, né? A gente tem registros de instrumentos musicais há 35 mil anos, né? Então, isso é um instrumento, é um objeto produzido. Agora, se a gente for pensar em canto, se a gente for pensar em fala, a gente não sabe há quanto tempo essa produção musical vem sendo utilizada, né? A gente pode imaginar, mas certeza a gente não tem, né? A música é muito mágica, né? E aqui na Integrar a gente trabalha, né, com o setor de musicoterapia junto com o fonoaudiólogo, né? Em alguns casos, e a gente vê um resultado muito importante e visível para as nossas crianças, né? E aí já entra no nosso mundo, né? Eu queria, né, até a gente estava discutindo aqui antes, né, da gente começar a gravação sobre 2 casos da clínica, né, Márcia, que deram muito certo quando a gente uniu o setor de fono e o setor de musicoterapia, né? Foi um caso de gagueira, que é a disfluência, né? Então essa criança ela tinha uma gagueira considerável, né? Então principalmente quando ela ficava ansiosa e nervosa, vinha a gagueira, ele chegava até a tremer, né, porque ele estava tentando ali falar, ele se estressava, muitas vezes ele nem queria mais falar, vinha a irritabilidade. Só que no canto, ele não tinha disfluência, sumia, né, e a Márcia estava nos explicando por quê, né, Márcia, por que isso acontece? A criança, quando ela tem gagueira, ou o adulto mesmo, o meu padrasto, ele tem essa gagueira quando ele tá ansioso e nervoso. Só que na música também não aparece, né? Por que na música, quando a criança ou o adulto está cantando, não aparece essa gagueira? Então, é muito interessante. Com o avanço da neurociência, a gente tem uma explicação melhor dessa relação entre música, o cérebro humano e a linguagem. Então, vamos pensar da seguinte forma. Classicamente, está posto da seguinte forma, que o hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante para a linguagem. Não está só lá, né? Pesquisas mais recentes têm descoberto que nós temos muitos feixes irradiando a partir do próprio cerebelo, que classicamente era tido como um órgão controlador do movimento, do planejamento motor. Ele também é responsável por linguagem, a gente tem feixes também para o lado direito, mas classicamente a predominância do córtex cerebral esquerdo, hemisfério esquerdo, especialmente nessa região aqui, né, frontotemporal, está para a linguagem. E em algumas patologias, em algumas disfunções, você vai encontrar uma hiperativação desse córtex esquerdo. No TEA, isso é bem recorrente, e na disfluência também. A música está para o córtex direito, no hemisfério direito. É predominantemente a área da criatividade, né? A área da música. E o que vai acontecer? Quando eu canto, todas as vezes que eu coloco
uma área cortical em ativação maior, automaticamente eu vou inibir uma outra. Isso é neuromodulação. E é por isso que a música e o sono são reconhecidas como os dois neuromoduladores naturais universais, sendo que a música é a única estratégia de neuromodulação natural que se conhece até hoje, que consegue neuromodular e unir os dois hemisférios, né? E aí o que acontece? Se eu ativei o direito, o que vai acontecer com o meu esquerdo? Ele entra em meio que um compasso de espera. Eu reduzo essa hiperativação e, por isso, a disfluência naquele momento não aparece. E é, inclusive, uma estratégia terapêutica. Nós tratamos, uma das abordagens, primeiro porque traz bem-estar, e aí a gente vai ver inúmeras áreas cerebrais que estão implicadas com a disfluência também, e que são alcançadas pela música. E aí a gente coloca um modo ativo e um outro modo menos ativo e você tem uma excelente resposta. Nossa, muito interessante, né? É muito interessante essa questão. Porque às vezes as famílias, elas têm a sensação que a gente coloca dois profissionais juntos para otimizar o tempo, né? E olha que riqueza é trabalhar dois setores juntos. É como a gente coloca o ABA com a musicoterapia, né? E olha, a gente quer abaixar o alerta dessa criança, né? Então vai lá o ABA, que é mais comportamental, com a musicoterapia para que a gente consiga deixar essa criança mais calma, né? Olha que riqueza. E a gente teve outro caso também de uma menininha, né, que ela falava palavras isoladas, mas ela não formava frases e ela não conversava funcional. Só que ela cantava muito bem. E aí também, né, entrou na nossa discussão. E que também, Márcia, tem relação, então, a mesma coisa da disfluência, então. Sim. O que acontece? Existe um potencial elétrico no nosso cérebro. Nós temos vários potenciais elétricos, mas o N400 é um potencial que ele é detectado pelo EEG e ele está presente em todo o córtex cerebral. Se medir aqui, medir ali, eu vou encontrar o N400. Ele vai de 250 até chegar em N400. E experiências mostraram com o EEG que tarefas de origem semântica com palavras e tarefas musicais se chegava no mesmo potencial de N400. O indivíduo era estimulado com música e o EEG detectava o N400. O indivíduo era estimulado com tarefas semânticas e linguagem e encontrava-se o N400. Então está posto que a maneira como o meu cérebro responde à música, ele responde à linguagem. Mas, se por alguma razão as minhas tarefas, as minhas competências para a linguagem funcional, para a verbalização, elas são prejudicadas, quando eu evoco a música, quando eu estimulo com a música, eu vou startar um potencial elétrico no meu cérebro que favorece a linguagem. Há também a questão da vicariação. Por exemplo, pacientes que tiveram áreas lesionadas no hemisfério esquerdo, ou AVE, inclusive AVE isquêmica, porque às vezes ocorre extensão muito grande, né? Nós tivemos um paciente também na clínica que ele veio de um AVE isquêmico em todo o hemisfério, é uma área muito lesionada, ele tinha uma afasia global, que é uma patologia que vem em decorrência do acidente vascular cerebral, onde eu perco a capacidade de compreender e de expressar. Por isso é global. E quando nós entramos com a terapia de linha melódica, cantando as palavras, né, introduzindo a música propriamente dita, e as palavras, ao invés de serem faladas, elas eram cantadas. A gente teve o auxílio da neuromodulação também aí, mas ele voltou a falar. Ele voltou a construir frases, inclusive. Claro que com a parte motora ainda prejudicada, tudo aquilo. Mas era um paciente de um prognóstico muito difícil. Então você vê que a música, por estar no hemisfério direito, mas numa área correlata ao esquerdo, ela pode assumir funções no esquerdo, ela empodera do esquerdo e por aí vai. Então é isso que aconteceu no caso da paciente que cantava.
o hemisfério direito dela estava melhor nessas funções, mas a partir desse lado que estava melhor, foi empoderando o esquerdo. Fortalecendo, estimulando e reduzindo também a hiperativação. No caso dessa paciente, ela é TEA, né, foi uma paciente minha também comum, e a gente sabe que a hiperativação do hemisfério esquerdo provoca também, por incrível que pareça, a gente poderia pensar, mas essa hiperativa vai ficar legal. Não. Todo hemisfério, se está ativado demais, ele produz uma desorganização. Então você não consegue pensar, coordenar essa fala de maneira funcional. A música ativou o direito, reduziu a hiperativação do esquerdo, produzindo a funcionalidade, aí a comunicação funcionando. Muito interessante, né? Então, a musicoterapia não é tida somente para crianças. Não. Não. E aí, agora eu quero, antes da gente responder a nossa pergunta, que eu acho que a gente já tem, né, uma ideia, o porquê se canta, mas não fala, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, qual que é a diferença, então, da musicoterapia e da musicalização? Eu acho que é o grande questão aí da população, né? Porque quando acredita-se que a escola tem a musicalização, é o mesmo trabalho da musicoterapia, né? Sim. Muitas famílias ainda não conseguem dissociar isso. São coisas diferentes, né, Shirley? Respondendo essa pergunta, que é uma pergunta muito feita por muitos pais, muitos profissionais que chegam pra mim e perguntam: Shirley, eu gostaria de fazer musicoterapia pro meu filho, porque ele tá muito hiperativo, ele não para, ele é bagunça. Só que a gente traz, né, na questão técnica, qual a diferença da musicalização e a musicoterapia, que meu amigo Diego também vai complementar. Eu também sou professora de musicalização, que é um olhar mais pedagógico, né, que a gente vai trabalhar algumas habilidades, a socialização com as crianças, de fazer a troca ali de turno, né, e a musicoterapia tem todo o viés terapêutico e tem até a avaliação, que é a ENTAP, que a gente usa bastante, tem a MEL também, que a gente vai focar na problemática, entre aspas, dizendo assim, né, na necessidade do paciente, do cliente em si, né, que não é só crianças neurotípicas, mas também todas as pessoas, como a Márcia citou aqui, que tem a terapia melódica, né, que iniciou-se trabalhando ali em pacientes com AVC e a música trouxe resultados significativos. Pacientes com Alzheimer também, atualmente, que a musicoterapia, ela é usada como instrumento de facilitador ali para a pessoa. Então, tem essa diferença, sim, e nosso colega Diego pode complementar também aí nessa questão. Então, em ambas, tanto na musicalização quanto na musicoterapia, a gente está trabalhando capacidades e possibilidades, né, da criança se desenvolver. A questão principal, no meu ver, é que a musicoterapia tem um objetivo clínico. Então, a criança tem uma demanda, ela tem uma necessidade clínica, e a gente vai intervir, fazer um plano terapêutico a partir dessa necessidade. A musicalização, você não tem um objetivo clínico. Você tem um objetivo de fazer a socialização, assim como a gente também pode ter um objetivo de socializar uma criança TEA, mas a necessidade dessa socialização dessa criança é uma necessidade comum da criança, da musicalização. Uma necessidade comum. Da criança típica, ou independente de qualquer necessidade que a pessoa tenha, uma necessidade, meu Deus, específica, clínica, né? Então, se a gente vai fazer um trabalho com canto em um departamento na musicoterapia, é porque aquele trabalho com canto, ele vai facilitar ou ele vai complementar com o trabalho da fono, com as necessidades que aquele paciente tem. Se a gente está fazendo um trabalho de canto com o pessoal de musicalização, com as crianças, ou enfim, com qualquer outro aluno que a gente tenha, não necessariamente vai ter esse objetivo em saúde, apesar de também ajudar na saúde emocional, a saúde motora, no cognitivo, né? A diferença é o objetivo. Acho que essa é a principal diferença que a gente tem. Interessante, né? Vocês falando, eu fiquei lembrando, a gente faz um trabalho, né, social, o Diego sempre está com a gente no Cotolengo. Então lá, Diego, é um trabalho de musicalização.
porque a gente não tem avaliações de cada pessoa ali pra gente saber a necessidade para que a gente entre em ação, né? Então ali, qual que é a nossa ideia, né? Trazer lembranças prazerosas, né? Acalmar, né? Tranquilizar no sentido da ansiedade, porque ali tem muitos residentes ansiosos, né? Então, é um momento gostoso que a música nos traz, como vocês falaram aqui, mas que a gente não tem um objetivo clínico porque não foi avaliado, né? Então, quando a gente fala de musicalização, a gente está falando de um ambiente que a gente trabalha diversas áreas, porém, não áreas específicas como a musicoterapia. Exato. Né? Porque a musicoterapia é um viés clínico que se faz uma avaliação e dessa avaliação, conversando com a equipe multi, vendo a necessidade dessa criança, a gente vai atuar com as notas, com o canto, com o jeito, né? E ali a gente vai trabalhar, então, para que essa área do cérebro seja estimulada. Exato. É diferente da musicalização. Isso. Legal, gente. Agora vamos responder então a pergunta, né? Por que a criança canta, a gente não fala? Apesar de tanto o canto quanto a fala utilizado do aparelho fonador, né? Então, da respiração, diafragma. Acho que a principal diferença que a gente vai ter entre o canto e a fala é a intencionalidade comunicativa. Então, muitas vezes, eu posso estar cantando, mas aquele canto, independente da quantidade de palavras que eu estou falando, eu não tenho uma intenção de me comunicar. Eu não tenho uma intenção de pedir, não tenho a intenção de dizer nada. São sons que eu decorei e eu estou colocando para fora. Pode ser um movimento puramente motor. Então, por exemplo, eu posso estar utilizando a área de brocar, assim como a fala. Eu posso estar utilizando a parte frontal, sim, mas a intencionalidade ela é outra. Então, a fala, dentro do que a gente conhece como senso comum, aqui, né, quando a gente utiliza a palavra fala, necessariamente eu tenho uma comunicação inerente a essa palavra. Então, eu preciso acesso a itens, ou eu estou dizendo que eu estou com dor de alguma coisa. Então, ela tem essa intencionalidade. E quando eu canto, não. Então, pode ser, não necessariamente pode ser que o canto seja um monte de sons que eu decorei. E aí vem a coisa da música, né? Porque quando a gente canta, a gente está organizando as informações que a gente tem. E aí facilita a memorização. Porque eu tenho contorno melódico, eu tenho ritmo, eu tenho a parte motora, né, da fala, de posições de boca, de língua, enfim. Tem uma série de elementos que vão facilitar eu decorar alguma coisa. Que seja as palavras, né? Essas palavras da música ali. E não necessariamente, aí a gente entra numa questão semântica, né? Eu vou entender o que eu tô falando. Então eu posso falar da Fazendinha, né? Que é o hit do momento, sem ideia. Eu posso falar Fazendinha, mas eu não ter todo aquele significado do que seria a Fazendinha. Sim. E depois, com imagens, com histórias, eu vou associando o que é a Fazendinha. A Fazendinha é o lugar, que vai ter os bichos. E depois tem o seu Lobato, que é um homem, que é o dono da Fazendinha. Que não tem mais os bichos. Acho que vendeu os bichos, né? Que tinha, não tem mais. Tinha. Tem o peru no meu, na minha Fazendinha. Era verdade. E para eu entender todo esse contexto, eu preciso entender as palavras. Quando eu canto, às vezes eu posso falar de bosque, eu posso falar de floresta, eu posso falar do fundo do mar, eu posso falar de baleia, mas não necessariamente cada palavra dessa eu consiga trazer o significado. E na fala, não. Quando, por mais simples que seja a fala, que seja uma palavra, eu preciso ter intenção. Então, se eu quero, se eu não quero, ou dar um nome da caneca, né? Porque caneca simplesmente é um som, caneca. A partir do momento que eu tenho um objeto e eu olho para aquele objeto, eu relacionei o som com o objeto e essa parte semântica já está completa. E aí, a partir disso, eu posso desenvolver a fala. Então,
a música ela ajuda, o canto ajuda, porque eu organizo as coisas, organizo as informações, para num segundo momento eu fazer aquela relação com o mundo e fazer aquela relação entre signo e significante, né? Gente, brilhante. E aí eu quero chamar a atenção para um fato de que, vamos lá, para cantar, antes de cantar eu preciso perceber o som. E quando a gente está olhando para a fonoaudiologia, a gente lembra também da audiologia, né? Essa parte aí que eu preciso ter para localizar o som, detectar, discriminar. E o que é interessante, que só a percepção do som, só esse item aí, ele vai envolver algumas estruturas cerebrais bem importantes. Para perceber o som é preciso do córtex pré-frontal, do córtex pré-motor, do córtex motor, do córtex somatosensorial. Eu preciso também dos lobos temporais, do parietal, do occipital e do cerebelo. Só para perceber o som. Então, quando uma criança, por exemplo, ela vai para a musicoterapia, se mais nada fosse feito ali, além do que oferecer sons para ela perceber, olha quanta coisa já ia sendo trabalhada, assim. Mas aí ela percebeu o som, ela foi capaz de identificar uma linha melódica e de reproduzi-la. Tudo isso é preparação para o fala. Ainda não é a fala, mas pode se constituir um caminho para a fala. E a gente costuma aproveitar isso muito bem, porque é como o Diego colocou, ela pode estar apenas repetindo como se fosse uma ecolalia tardia. Exato. E às vezes a gente vai ver que ela fica com perseverações, né, daqueles pedacinhos da música, mas é um caminho para mim. Eu vou pegar, vou colocar o símbolo, significado, significante, e dali eu abro todo um caminho que me leva para a fala. Por quê? Porque só na percepção musical, gente, só perceber a música, olha quantas áreas cerebrais eu tenho aí. E aí a gente vai pensar que a comunicação funcional, a fala com função, ela requer as funções executivas. E é por isso que, gente, eu amo a fonoaudiologia. Tem como você vai ter aí que pensar em cognição, você vai ter que pensar em controle inibitório, você vai ter que pensar em atenção visoespacial. E é muito comum, quando os pais vêm à clínica, ansiedade pela fala. E a gente começa a explicar que as habilidades básicas de atenção precisam estar instaladas, desenvolvidas para que essa fala venha. E isso não é recente, mas é algo que tem que ser muito mais falado, da importância da presença, da estimulação das funções executivas para que a fala e a comunicação seja funcional. E a musicoterapia é a nossa grande aliada, porque se mais nada pudesse ser feito, além do que favorecer a percepção musical, muito, muito, muito já estaria sendo feito. E essa é a explicação, inclusive. Ela não tem a parte semântica, cognitiva, as funções executivas ainda amadurecidas e desenvolvidas para a fala, mas a música em si já está preparando. A parte da música para ela está mais, entre aspas, mais fácil, porque ela já foi capaz de perceber o som, de maturar, de imitar esse som, de cantar, e os próximos passos pode ser a fala. Mas aí é mais fácil, entre aspas, cantar do que falar, porque envolve a intenção comunicativa e tudo isso. Além do que, a gente costuma dizer uma coisa em fono, né? Que o ser humano, ele fala quando ele precisa ou deseja, né? É preciso conversar, exige um par. Cantar não exige um par. E aí, muitas vezes, essa criança, ela recebe muito mais estímulos musicais, sabe, do que de fala. Se a gente vai pensar no dia a dia, mesmo com uma criança típica, quanto tempo um adulto tira para conversar com a criança? E há algumas condutas aí que não são muito producentes, porque as pessoas imaginam que colocar a tela com a música, com o filminho, vai fazer a criança falar. Conversar é humano. Aí ela nunca vai me substituir, vamos ficar tranquilos. Conversar é humano, né? Conversar exige juntar e tem que ter essa troca, porque a linha melódica presente na voz humana, ela é muito rica, as nuances e tudo isso, né? O timbre, assim, é tudo muito rico, e para que ela deseje falar, seja capaz de falar, alguém também precisa conversar com ela, precisa falar com ela. A fala, ela não vem sem a interação. Sim.
Isso é maravilhoso, né? O que o Diogo trouxe sobre a intenção comunicativa e teve até uma hora que ela tá imitando a ecolalia tardia. Olha o porquê que a gente precisa trabalhar pré-requisitos dentro do ABA, que é a imitação, que é o ecoico, que é o pedir, né? Que é o apontar. Isso. Né? Para que essa criança tenha essa intenção de vir à fala. Então é isso, Márcia. Quando a mãe chega na clínica com uma ansiedade que a criança fale, e ela pergunta assim, quanto tempo minha criança vai falar? Sim. Eu preciso primeiro avaliar, porque às vezes essa criança não tem pré-requisitos do apontar. Mas eu estimulo, ela fica com musiquinhas. E muito que desenhos que não falam também, né? Isso. A gente tem muitos desenhos que não tem sons, que só tem um movimento. E aí essa questão da tela é maravilhosa, Márcio. E a gente trazer que não trabalhamos sozinhos. Não vamos evoluir uma criança ou um adulto que tenha tido AVC sozinhos. A família precisa entender também isso. Quando a gente indica, dá fono para o musicoterapeuta, tem um objetivo, Sim. Tem um porquê. Quando a criança está no ABA e na fono e a gente fala, ela precisa da musicalização, da musicoterapia, tem também um porquê. A gente já sabe que ela precisa estimular áreas do cérebro para que venha a fala. Então, a equipe multi na vida de pacientes atípicos é muito importante e é essencial. Trabalhar sozinho não dá, a gente não consegue evoluir um paciente em uma área só. Só porque ele não fala, ele só precisa de fono. Eu escuto muita família falando, ele não fala, então eu quero 10 horas de fono. E eu falo, olha, de 5 horas de fono, uma eu vou tirar pra musicoterapia. Sim. Né? Uma eu vou ter que tirar pro ABA. Ele tem que ter horas de todos os profissionais. Sim. Porque aí a gente não falou, mas a terapia ocupacional, a físio também traz parte motora, porque ele precisa ter esse equilíbrio, ele precisa sentar direito, para que ele consiga também ir à fala. Verdade. A musculatura dele. A postura, A né? postura. De tronco, respiração. Gente, nós somos integrados. Sim. Se o ser humano é integrado, e vamos pensar que problemas complexos não precisam de respostas simples. Né? Problemas complexos, eles precisam de respostas elaboradas. Então, nós somos integrados. Então, as respostas para a intervenção em um ser integrado são respostas integradas. Só pra gente pensar dentro da sua fala dos desenhos, né? Porque mesmo dentro de crianças típicas, a gente viu isso na pandemia, né? Pelo fato da gente estar usando máscara, as crianças viam um pouco o movimento dos lábios, né? E a gente tem o que a gente conhece como os neurônios espelho, né? Isso. Então, independente se eu tô fazendo um movimento, não, só de eu estar vendo a Márcia ali balançar a cabeça, eu tenho neurônios que estão se ativando nos mesmos lugares, né? Claro, não são todos, mas Sim. Eles reconhecem o movimento, eles identificam, e assim a gente aprende também. Então, se eu tô vendo um desenho, mesmo que exista um movimento de boca, mas não é um movimento complexo do nosso movimento. A mesma coisa de estar tocando um instrumento. Você assistir um show, você tá aprendendo a tocar um instrumento, você tá vendo o cara tocar ali ao vivo, e você tá vendo um desenho, um bonequinho mexer a mão, é totalmente diferente. Então, também isso é uma coisa a gente ficar atento, né? Então, não só de estar ouvindo, mas estar vendo o movimento da boca. Isso é importante. Inclusive, pontuar algumas questões também na questão motora, né? O fazer. Porque muitas vezes os pais também acham que a criança vem para musicoterapia, musicalização, meu filho, eu quero que meu filho aprenda a tocar um teclado. Meu filho precisa aprender a tocar um violão. E o tempo todo, a palavra-chave aí é a intencionalidade, né, na questão em si. Qual a intenção que eu quero com aquela criança? Ela vem para a musicoterapia porque ela tem questões de habilidades, uma questão multidisciplinar a ser executada. Não exatamente, necessariamente. Ela pode, sim, a gente perceber que ela tem aquela habilidade para tocar um instrumento, como eu já tive pacientes na clínica, né, que saiu dali, a mãe comprou o instrumento e colocou numa aula de instrumento, que é diferente. Ela pode, sim, executar essas habilidades, mas a musicoterapia e as terapias complementares, elas têm viés terapêutico, né? Não necessariamente
a criança vai aprender a tocar um instrumento dentro de um set terapêutico. É isso que a Shirley trouxe, né? Eu ia falar que é engraçado, mas não é engraçado. É que a gente tem que ficar muito atento, na verdade, porque dentro da musicoterapia, eu posso ensinar a criança a tocar uma melodia num teclado? Posso. Mas por quê? Porque eu preciso que ela entenda a relação de sequência. Quando eu ensino ela a tocar uma melodia, além da questão que eu posso ajudar no apontar, eu posso ajudar ela a sequenciar aquilo e buscar por exemplo, uma questão de paciência. Então, para eu tocar aquela melodia, existe um tempo, uma pulsação, o controle inibitório, o ritmo. Então, tudo isso, se é uma criança que é muito ansiosa, ela vai tocar rápido. Calma. Tem um ritmo a ser trabalhado. Então, dependendo do que eu quero com a criança, a intencionalidade. Então, com aquela melodia, com aquele aprendizado daquele instrumento, eu vou estar tendo um trabalho clínico. Então, a gente vai trabalhar ansiedade? Não, a gente vai trabalhar parte cognitiva, memória de trabalho, alguma coisa, às vezes, é necessário. Então, tem um pouco disso também. A gente pode trabalhar instrumento? Podemos, mas não com o objetivo de ensinar o instrumento. Gente, mas é muito interessante, né, isso, porque tem isso também, da mãe querer que a gente se vai na musicoterapia, vai aprender a tocar violão, né? Inclusive eu pedi pro Diego, me ensina a tocar violão? Eu tentei, minha coordenação motora é péssima. Talvez não é só a musicoterapia, talvez eu precise de uma TO. Bom, estamos finalizando o nosso podcast. Eu queria agradecer. Muitas coisas boas para se falar, informações para se levar. Eu espero que em breve vocês voltem, né? Porque a gente tem milhares de temas aí para se falar e para orientar mesmo as famílias que hoje tanto precisam, as escolas, os professores, né? Então eu quero agradecer mais uma vez. Primeira vez a Shirley e do Diego aqui no nosso podcast. Primeira vez em um podcast. Primeira vez em um podcast. Márcia já é veterana, segunda vez aqui no nosso podcast. Já estamos com outros temas aí, né, Márcia? Isso. Para falar da neuromodulação, né? E das novas tecnologias dentro da neuromodulação. Biomodulação, né, com laser. Agora, e aí, gente? Sim, vai ser muito legal, né? A gente traz aquele capacete maravilhoso. Aquele capacete que encanta. Que encanta as Vocês precisam ver lá experimentar, hein? Inclusive, a gente conversa muito sobre a neurociência e música, que a gente pode abordar no próximo. E deve uma relação bem estreita. Então a gente vai voltar em breve. Espero que o setor da musicoterapia também venha junto, né? Eu agradeço. Obrigada a vocês que estão compartilhando os nossos vídeos. Eu estou recebendo diversos feedbacks muito positivos aqui da nossa página. Compartilha para que mais pessoas tenham informações e que a gente consiga aí levar orientação para mais pessoas. Obrigada, até breve.